O caso de hoje vai ter como foco central a vida e história de Nancy Mestre e como o caso de um crime colombiano se entrelaça com o Brasil. Mas é importante dizer que, conforme o caso for se desenrolando, nós veremos que só sabemos sobre a história de Nancy porque uma outra pessoa em sua vida foi incansável em manter a sua memória e lutar por justiça. Seu pai, Martim Mestre, transformou sua dor de perder sua filha em uma luta que durou mais de 25 anos e que parece ainda se estender. Entender todo esse caso pode ser doloroso para quem escuta essa história, mas contá-la e compartilhá-la é a única forma, talvez, que a gente tem enquanto sociedade de apoiar essa família e refletir sobre as injustiças e adversidades que a vida pode nos impor. Olá, eu sou a Glau e sejam bem-vindos ao canal Sem Rumo. Feliz ano novo para todos vocês inscritos aqui do canal e para suas famílias também. Eu espero e desejo muito que esse seja um ano de muitas realizações para todos nós. E bora iniciar 2023 com um caso bem curioso que tem como foco a Nancy Mestre, mas também a luta do seu pai por justiça. Mas antes de mais nada, você já sabe, eu vou pedir a sua inscrição, que você deixe o seu like e também que compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode curtir. Segue o canal também nas outras redes sociais porque eu sempre posto vídeo por lá. E agora, sem mais delongas, bora pro caso. Nancy Mestre nasceu em 1975 em Barranquilla, na Colômbia. Vivia com a mãe, com o pai e com o irmão, também tinha um namorado e todo mundo descrevia Nancy como uma menina muito alegre e muito estudiosa. Segundo os relatos ainda da família, eles contam que a Nancy era de fato muito estudiosa, que ela curtia muito estudar, que ela lia pra caramba e mesmo ela sendo uma menina tão jovem, com apenas 18 anos, ela já sabia o que queria para sua vida profissional. Ela queria seguir carreira cursando Direito Internacional nos Estados Unidos e futuramente se tornar uma diplomata. O pai da Nancy, o Martin, ele conta que ela era uma menina assim bastante ambiciosa mesmo, que ela sonhava alto e que ela queria sair e morar fora do país e o pai brincava que não ia permitir porque não queria viver longe da filha. Mas no fundo, ele conta que admirava muito a filha por ser essa pessoa que sonhava alto, que buscava coisas grandes para a vida dela e que ele, com certeza, ia apoiar as decisões dela e fazer de tudo para que ela realizasse seus sonhos. Mas infelizmente todos esses sonhos e ambições na vida da Nancy seriam interrompidos de uma forma trágica. E isso tudo ia mudar o curso da família para sempre. Era Réveillon e a Nancy brindou a chegada do ano de 1994 com toda a sua família em casa. Depois de comemorar ali com a mãe, com o pai e com o irmão, ela pediu para o pai se ela poderia continuar as comemorações com o seu namorado, o Jaime Saad. Mas como eu já mudei aqui todo o nome da galera, eu vou chamar ele de Jaime mesmo. Eu acho que devia ser Nancy ou Nancy o nome da Nancy, eu dei uma americanizada, então vou continuar chamando ela de Nancy. E aí você releva as pronúncias aqui, porque a gente sabe que não é o foco do vídeo, não é meu forte, mas o que importa é o conteúdo, então bora continuar o roteiro aqui. A Nancy então pediu para o pai para sair com o namorado e ele permitiu com a condição de que ela voltasse antes das 3 horas da manhã. Todo mundo concordou, o Jaime foi buscar a Nancy ali em casa e nisso o pai pediu para o Jaime que cuidasse da filha dele. Eles concordaram e o casal sai de casa. Pouco tempo depois, a família ali, o pai e a mãe, vão dormir. Por volta das 6 horas da manhã, o Martim conta que ele se acordou assim de sobressalto e que ele já se acordou angustiado e com um pressentimento de que alguma coisa ruim estava acontecendo. Ele correu para o quarto da Nancy, esperando ver a filha ali, mas infelizmente o seu sexto sentido estava correto. A Nancy não estava em casa. Ele continuou buscando a filha por toda a casa, mas também sem sucesso. Então, ele conta que saiu meio desesperado, assim, indo pelas festas que ele ia encontrando pela rua para tentar encontrar o casal, mas também não achava. Ele fala que todo esse tempo ele ficou rezando em silêncio para que a filha dele estivesse bem. Então, ele lembra de ir, né, até a casa
onde o Jaime morava com os pais para ver se eles tinham alguma notícia ali da filha dele. Ele conta que quando chegou lá se deparou com a mãe do Jaime limpando o chão, e ele fala o seguinte a respeito disso: estava escuro e não me dei conta naquele momento que eu estava pisando no sangue da minha própria filha e que a mãe do assassino estava violando a cena de um crime. A mulher diz para ele que a Nancy tinha sofrido um acidente e que tinha sido levada para um hospital. Então, Martin correu para o hospital para ver o que tinha acontecido com a filha dele. Chegando lá, ele se deparou só com o pai do Jaime. O Jaime não estava mais lá. Ele se deparou só com o pai do Jaime, que falou para ele que a Nancy tinha tentado suicídio e que ela estava numa sala de cirurgia. Os médicos tentaram todo o possível ali para tentar reanimar a Nancy, mas ela já tinha entrado em coma. A agonia de ter a filha em coma se estendeu por mais 8 dias. A família conta que eles tentaram fazer muitas orações para que ela voltasse, cantaram canções que eles sabiam que ela gostava quando criança, mas infelizmente quase pouco mais de uma semana depois, a Nancy não resistiu. Eu nem consigo imaginar o sofrimento que essa família teve que passar vendo a filha e a irmã partindo dessa maneira, sendo uma pessoa tão jovem e com tanta vida pela frente. Mas eles nem de longe podiam imaginar o calvário que seria todas as descobertas que viriam algum tempo depois. De cara, a família e os amigos já acharam essa versão que a família do Jamie tinha dado de suicídio muito estranha, porque a Nancy não tinha nenhum problema assim de ordem mental, ela não estava passando por nenhuma questão mental, ela não enfrentava nada naquele momento e nem nada que fosse de alguma outra ordem, tipo financeira ou profissional, que tivesse afetando ela mentalmente. A Nancy estava vivendo uma vida muito feliz, então não fazia muito sentido que ela quisesse tirar a própria vida. Então, de cara, todo mundo já achou muito estranho essa versão de suicídio. E depois, para completar, outra coisa que ficou muito estranho para todo mundo foi o comportamento dos pais do Jaime naquele momento. Primeiro que se ela realmente tivesse tentado alguma coisa por si só, por que eles tiveram tanta pressa em limpar a cena que seria uma cena de crime? Estava bem claro para todo mundo que eles estavam tentando encobrir alguma coisa. E depois disso, gente, outra descoberta que é ainda mais chocante é a forma como a Nancy chegou no hospital. Ela estava completamente nua, apenas enrolada num lençol, e ela foi levada até o hospital na caçamba da caminhonete do pai do Jaime. Então, como assim que uma pessoa tenta atentar contra a própria vida e ela tá nua? Não faz o menor sentido, por que ela estaria nua se ela tivesse tentado isso? E segundo, como que você pega e coloca essa pessoa numa caçamba como se ela fosse um pedaço de qualquer coisa? Nessa etapa, esse comportamento já estava bem longe de ser apenas suspeito. A crueldade dessa família já era evidente para qualquer pessoa. Mas é claro que, além de apenas analisar o comportamento de alguém que seja suspeito, é preciso ter provas. Então, a investigação da polícia também estava correndo ali no paralelo. Na autópsia, ficou claro que a Nancy havia morrido por causa de um tiro dado na sua têmpora direita. Também foi encontrado resquícios de pólvora na sua mão esquerda, mas a Nancy era destra. Então, a polícia descartou a possibilidade de. Afinal, seria humanamente impossível que ela tivesse, com a mão esquerda, conseguido dar um tiro na sua têmpora direita, da forma como havia acontecido. Então, a polícia conclui que o fato de a Nancy ter resíduos de pólvora na sua mão esquerda se assemelha muito mais a uma tentativa de defesa no momento que ela foi atingida. Ela tinha outros indícios de que também tentou se defender, como unhas quebradas e também pele embaixo dessas unhas. Ficou claro que a Nancy foi violentada e que ela lutou muito para que isso não acontecesse. Mesmo tentando se defender, a Nancy infelizmente foi assassinada por Jaime Saad. No mesmo dia que o crime foi cometido, o Jaime fugiu da Colômbia e ninguém mais viu ele por lá desde esse dia. Enquanto isso, os pais dele ficaram ali na Colômbia tentando encobrir o crime cometido pelo filho.
Mesmo sem o assassino presente, em 1996, 2 anos depois do crime, um tribunal na Colômbia considerou o Jaime Saad culpado de assassinato e ele recebeu uma pena de 27 anos de prisão. E é aqui que a história de um pai incansável em busca por justiça começou. Com a filha morta e sem saber o paradeiro do assassino, ele prometeu para si mesmo que ia encontrá-lo. A polícia deixou o caso esfriar, mas o Martin não. Ele fez disso a missão da sua vida. Infelizmente, ele acabou se separando da esposa, a mãe da Nancy, que foi morar na Espanha, onde ela vive atualmente. O seu filho, que era irmão da Nancy, foi morar nos Estados Unidos e o Martin decidiu dedicar toda a sua vida a investigar e encontrar o assassino da filha. O Martin passou a se dedicar, a auxiliar as autoridades a tentar encontrar o Jaime. Então, além de cobrar da polícia algum resultado, ele também decidiu fazer ele mesmo uma investigação paralela. Ele fez cursos relacionados a isso e definiu a sua estratégia focando nas redes sociais. O Martin criou 4 perfis fakes de 2 homens e 2 mulheres e decidiu adicionar todas as pessoas que ele conhecia que estavam próximas ou conectadas com o Jaime, amigos e familiares. Dessa maneira, ele ficava monitorando os passos dessas pessoas ali pelas redes sociais e tentando encontrar qualquer coisa que levasse ao paradeiro do assassino da filha. E é aqui que a gente sai da Colômbia e pousa no Brasil, e é onde nosso Brasilzão vai entrar nessa história, e você já tá sacando, né, onde é que isso vai parar. Coisa que chamou a atenção do Martim foi que um irmão do Jaime mora no Brasil, então ele já ficou atento ao nosso país. Depois ele começou a notar que a família fazia menções frequentes às palavras Santa Marta, que seria uma localidade. Santa Marta é uma cidade costeira da Colômbia. E nessa cidade tem uma praia que se chama Belo Horizonte. Ele foi ficando atento a todas essas menções a Santa Marta e a Belo Horizonte e conectar com o irmão do Jaime que morava aqui no Brasil, até ele entender que as menções a Belo Horizonte não eram a praia colombiana e sim a cidade brasileira. E bingo! Depois de passar todas essas informações para a Polícia Federal Brasileira e a Interpol conseguiram encontrar um cara em BH, no Brasil, com um perfil muito parecido com o do Jaime. A polícia então ficou cercando o então suspeito de longe e observando até que ele entrou numa cafeteria, tomou um cafezinho e deixou o copo. A polícia se aproximou, pegou o copo, recolheu e comparou as digitais que foram coletadas lá na Colômbia do Jaime Saad, sendo o assassino condenado da Nancy. E bingo de novo. As digitais bateram perfeitamente. Quando foi abordado pela polícia, o Jaime apresentou documentos falsos e disse se chamar Henrique dos Santos Abdala. Ele vivia uma vida bem tranquila em Belo Horizonte, com esposa, filhos crescidos. Ou seja, ele viveu sua vida tranquilamente enquanto tirou a oportunidade da Nancy fazer o mesmo. Depois disso, ele foi preso pela Polícia Federal e passou a responder pelo crime de falsidade ideológica, porque né, ele estava vivendo com documentos falsos fingindo ser uma outra pessoa. O Martin mal podia acreditar que depois de mais de 25 anos ele finalmente veria a justiça ser feita. E eu também estava super empolgada com a história até aqui. Mas os trâmites da justiça brasileira podem surpreender negativamente qualquer um. E nesse caso, não seria diferente. O Gemi foi julgado pelo STF no dia 28 de setembro de 2020 e os ministros decidiriam se ele seria ou não extraditado para a Colômbia. E essa parte, ela é uma grande confusão, tá? É bem complicado de entender e eu quero explicar bem direitinho para vocês. Então, eu vou dar uma lida aqui no roteiro. Eu vou ir lendo e vocês vão me acompanhando, então presta atenção pra gente entender bem direitinho, gente. Estariam nessa votação 5 ministros: o Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Ricardo Lewandowski. Então teria um número ímpar, cada um daria um voto. Quero extraditar? Não quero, quero, não quero, quero, não quero. Enfim, contabiliza, maioria vence, tá? Só que aí, nada é tão simples, né? O Celso de Mello, ele não estava presente nesse dia. Então, seriam contabilizados apenas os votos
dos outros 4 ministros. E é aqui, gente, que começa a dar o bololô, porque a gente sabe que a lei, ela é uma só, né, tá lá escrita. E aí, a partir dessa lei, você tem 755 interpretações diferentes para uma mesma lei. E aí, gente, cada um lê e interpreta do jeito, e aí que o negócio fica complicado. Então vamos lá. Existe uma lei aqui no Brasil que os crimes eles prescrevem depois de um tempo. É uma coisa assim que eu acho meio sem nexo, porque como que, depois de 20 anos então o crime não, sabe, não vale mais? Não existe isso, sabe? A família segue sofrendo depois de 20, 30, 40, 50, 1000 anos. Os pais de uma vítima, a família, os amigos ainda vão estar sofrendo por esse crime, sabe? Então, é uma coisa que eu não entendo muito bem, mas enfim, se você é do direito, você quiser deixar uma opinião contrária, inclusive vai agregar mais aqui nos comentários e argumentar e explicar também por que essa lei existe, por que ela foi criada, de que forma ela funciona, vai ser muito bem-vindo. Então, se você for aí da área do direito, pode deixar aqui nos comentários, agregando valor aí a esse vídeo, porque eu tô dando uma opinião de leiga aqui. Então, como esse crime prescreveria depois de 20 anos e ele já havia sido cometido há mais de 25 anos, em tese ele prescreveu. Então, os ministros partem dessa ideia inicial de prescrição do crime de não extradição do Jaime. No entanto, a legislação também diz que, se uma pessoa cometer um outro crime posteriormente a esse primeiro crime, o prazo de prescrição do primeiro se interrompe. Ou seja, teria que ter sido interrompido, já que o Jaime havia cometido o crime de falsidade ideológica e de falsificação de documentos. Então, o crime não poderia prescrever e aí ele sim seria extraditado. Porém, a vida não é tão simples assim, vocês já viram, né? E aí as coisas se dividiram. Os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia entenderam que ele poderia ser extraditado porque a suspensão da prescrição, né, na visão deles, valia a partir do cometimento do segundo crime. Então, o Gilmar Mendes e a Carmen Lúcia votaram, ambos, a favor da extradição do Jaime. Então, temos 2 votos para a extradição. Já o Edson Fachin e o Ricardo Lewandowski, eles já interpretaram de uma outra maneira. Eles argumentam que a suspensão dessa prescrição só poderia ocorrer depois que ele tivesse sido julgado e condenado pelo segundo crime. Então não basta ele apenas ter sido preso por falsidade ideológica, por exemplo. Não. Ele teria que ser julgado por falsidade ideológica, condenado por falsidade ideológica. Aí sim esse crime vale como um segundo crime e aí sim, o primeiro crime não pode prescrever. E aí sim ele poderia ser extraditado. Meu Deus, uma confusão. Mas para resumir, o Edson Fachin e o Ricardo Lewandowski, a partir desse argumento, como ele não tinha sido julgado, votaram contra a extradição. E aí, então, temos aqui Carmen Lúcia e Gilmar Mendes votam para extraditar. Edson Fachin e Ricardo Lewandowski votam para não extraditar. E temos um empate, 2-2. O tribunal então decidiu aplicar uma regra do direito penal, que diz que, em caso de empate, vale uma decisão que beneficie o réu. Portanto, o Jaime não foi extraditado. Ele pode ficar no Brasil sem cumprir qualquer pena pela morte da Nancy. Isso foi um balde de água fria no Martim, porque ele se empenhou por mais de 25 anos para tentar encontrar o assassino da filha, e quando ele encontra, não acontece absolutamente nada com esse cara. Ele falou o seguinte: a sensação que tive é que julgaram o destino do assassino da minha filha como se fosse um jogo de futebol. Chorei muito por esse caso, mas não me canso. Nunca vou desistir. Vamos trazê-lo para a Colômbia e ele vai começar a pagar. Gente, a resiliência desse pai é uma coisa assim admirável, sério. Eu vou trazer aqui uma fala da advogada Margarita Sanches, que ela diz uma coisa que eu achei muito legal, assim, e que exemplifica bem o sentimento que eu fiquei no momento que eu vi essa decisão. Ela disse o seguinte: está nas mãos do Brasil cumprir com esse pedido de extradição. Se um condenado pode fugir e encontra um país onde se esconde, muda de identidade e comete uma série de outros crimes para encobrir o primeiro, será uma imagem muito danosa para o Brasil e para o tema dos direitos humanos não extraditá-lo.
E realmente, né, gente, é muito fácil um criminoso, olhar e ver: "Olha, eu posso tenho um país onde eu posso cometer um crime, me esconder por tempo suficiente e eu vou sair impune". Então, realmente, internacionalmente, fica uma imagem muito feia, para o nosso país e também para a legislação do nosso país. Mas o Martim, ele não desistiu, ele falou que ele não ia desistir. Ele pediu ajuda para um escritório internacional para protocolar uma ação rescisória pedindo para os ministros reverem essa decisão e, enfim, né, extraditar o Jaime. É isso. Agora a gente está aguardando uma nova decisão. E a gente realmente espera, assim, do fundo do coração, que no final alguma justiça seja feita. Pra mim, esse caso, ele é trágico do início ao fim, sabe? Ele começa com um cara agressivo que tentou violentar a namorada enquanto ela lutava pela sua vida e pela sua dignidade também. E depois, eu quero chamar atenção para um outro fato que é bem importante, que é como esse ser humano, ele foi criado com pais que decidem passar a mão na cabeça do filho e encobrir um crime dessa magnitude. Eu acho que quando o filho faz, tipo, uma cagada, assim, e os pais tentam de toda maneira encobrir e passar a mão na cabeça de um filho, já é uma coisa bizarra. Mas agora, quando um filho comete um crime com essa violência e você se sujeita a limpar sangue de uma vítima ou carregar um corpo para dentro da caçamba do seu carro, é o auge de passar a mão na cabeça de uma pessoa mimada. A gente vê que o problema começou muito antes do assassino tirar a vida da Nancy. Aí o assassino foge e a justiça brasileira dá a mesma resposta para esse cara. Eu entendo que os ministros eles estão ali para cumprir a lei, mas eu acho que falta mais debate e também mais esclarecimento, sabe? É muita injustiça uma pessoa ser acobertada a vida inteira por todos os lados por uma coisa tão grave. Novamente, fica aqui o meu apelo, se você é da área do direito e quiser deixar a sua opinião aqui nos comentários, vai ser muito bem-vinda. Se você não é da área do direito, também quiser deixar sua opinião, pode deixar sua opinião, porque eu também não sou e também dei minha opinião, assim, a revelia aqui nesse vídeo, então fique bem à vontade. Vamos continuar o debate aqui nos comentários, mas eu quero finalizar falando que eu espero de fato que a gente tenha um outro desdobramento futuramente a respeito desse caso. Porque, como eu falei, não importa quanto tempo passe, a morte de um filho vai ser sentida para sempre na vida das pessoas que o amavam. É isso para o vídeo de hoje, pessoal. Então, lembrando, comentários aqui embaixo, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém, indica o canal Sem Rumo para um amigo seu, porque esse ano, ó, a gente tá aqui só para crescer e eu conto com o apoio de vocês. Então, é isso. Ah, segue o canal nas outras redes sociais também, porque sai vídeo por lá, sai vídeo toda hora de caso por lá. Então, bora acompanhar o canal Sem Rumo em todas as redes. É isso. Um beijão e tchau!